Olá, pessoal, de volta com o Examecast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, eu vou trazer aqui um tema que eu sei que para você é muito caro, que é essa questão das armas. A partir de um fato concreto. Até porque eu não gosto delas, né? Exatamente, a partir de um fato concreto. Então, há um projeto-lei, que ele passou pela CCJ da Câmara agora, que transfere para os estados a questão da legislação das armas, né? E isso causa consequências em todas as áreas, né? E isso é um assunto que eu sei que lhe incomoda muito, essa questão de como as armas chegam, do aumento do número de armas. Você acha, se discute se esse projeto é constitucional, se não é constitucional, mas é uma discussão que se está tendo e está avançando. Você acha que esse projeto vai vingar? E se vingar, quais são as consequências para nós, Ricardo? Veja só, essa é uma questão importante mesmo. A gente não pode esquecer nunca, ponto de partida, que o Brasil é responsável por pelo menos 20% dos homicídios de todo o planeta. Eu acho, isso me choca, já foi mais, 25%. Há uma queda no número de mortes violentas no Brasil, de assassinatos, graças ao investimento que os estados, de forma geral, e a União também, vem fazendo de há muito, né? Eu me lembro desde a época do governo Dilma, enfim, do governo Lula, já se anunciava, enfim, essa redução do número de mortes violentas a partir de políticas e investimentos efetivos em segurança pública. Agora, você imagina, você vai aumentando investimento na segurança pública que poderiam, por exemplo, ir para a educação, para a saúde, que são áreas essenciais e fundamentais. A segurança pública mas o ideal é que não seja. É uma área que devemos avançar para que precisemos dela cada vez mais. Ou cada vez menos, né? Agora, você imaginar que mais armas significa menos mortes, isso é uma estupidez. Não é de jeito nenhum. E o que você tem hoje no Brasil, o controle do Exército, a gente está vendo, né? Com a ampliação do acesso às armas pelo governo Bolsonaro, né? Essas políticas de armamentos, né? No Brasil, que tem um investimento poderoso, que ninguém se iluda, né? Da indústria de armas, né? Essa bancada da bala no Congresso Nacional também tem interesses econômicos importantes. Eles ganham dinheiro com isso. Não é só uma questão ideológica, é uma questão financeira de bolso. E, obviamente, quando se empurra para os estados, se imagina que vai ser muito mais fácil, ainda que haja vulnerabilidades com o controle do governo federal, pelo Exército, pela Polícia Federal, muito mais fácil empurrar armas nos estados. Você imagina uma assembleia como a nossa. O presidente da Assembleia de Alagoas é um caque. Ele adora armas, né? Tem armas, faz coleção. Não só ele, vários e vários deputados. A chance de passar uma flexibilização no estado de Alagoas maior do que em outros estados, mesmo aqui do Nordeste, é muito grande. Vamos lá. O governador de Alagoas, ele cresceu num ambiente em que a arma era uma coisa do cotidiano, como um prato de comida, né? Como um telefone celular, né? A arma é uma coisa de uso corriqueiro. É muito perigoso. O estado de Alagoas continua sendo um estado violento, é menos do que era, assim como o Brasil todo, né? Vem decrescendo o número de assassinatos, mas sem dúvida nenhuma, se você flexibilizar mais aqui, o perigo continua sendo e para os de sempre. Vamos lá, a bancada da bala, a gente viu recentemente no Congresso Nacional a votação do caso da prisão do deputado Brazão. Isso. Né? Domingos. Não, Domingos era o irmão dele, né? Chiquinho Brazão. E a gente viu ali que toda a bancada da bala votou em favor do Chiquinho Brazão, para que ele não ficasse preso. Isso é muito grave, gente, e revela a grande hipocrisia dessa turma. Porque é engraçado, há o discurso, né, de que bandido bom é bandido morto. Mas você tem muito evidentemente ali a história de que bandido bom, para eles, é bandido pobre morto. Porque o senso comum também acha isso. É muito fácil você espalhar para a população, porque a população é a grande vítima dessa violência, principalmente nos grandes centros urbanos, né? É vítima dessa violência e achar que pode se resolver isso matando
os bandidos pobres da periferia. E veja só, não estou falando aqui em tratar com pão de ló, não é o caso. Mas, efetivamente, quando eles argumentam que, olha, o deputado Chiquinho Brazão não teve julgamento, está preso, são mais de 300 mil presos no Brasil. Sem julgamento. Sem julgamento. Esse número, por si só, revela um escândalo no país. O problema do judiciário. Quer dizer que o problema do judiciário é evidente com o Chiquinho Brazão e não é evidente com essas 300 mil pessoas. É a gente sabendo o que são os presídios no Brasil. Universidades do crime. Não ressocializa absolutamente ninguém. A solução é soltar? Não, não é soltar. Mas, evidentemente, você fazer um investimento que humanize os presídios e possibilite que haja uma ressocialização. Quanto à transferência para os estados, significa, na prática, um afrouxamento dessas regras que já são ruins, porque cresceu muito o armamento no Brasil, a criação desses CACs. A gente viu a história no Mato Grosso. Não é uma exceção. Aquilo choca. Eu dizia para você, que a gente conversando, puxa vida, a gente vê uma mulher. Por que uma mulher? Porque a maioria das mulheres brasileiras, nas pesquisas, elas apontam que são contra o crescimento dos armamentos, que são contra as políticas armamentistas de Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado Cabo Bebeto quis criar uma bolsa pistola aqui, para as mulheres. Pois é, mas é bem assim, ele sabe que aquilo não vinga, mas ele fala para o público dele, esse eleitorado, né? É muito fácil, gente. Você olha, como é que você resolve violência? Com uma arma na cintura. A mulher vai resolver a violência do marido ou do namorado violento ou do companheiro violento como? Tendo uma arma? Não, gente. Significa mais morte. E essa arma, muito provavelmente, pode parar, como acontece muito, nas mãos do crime. Né? Então, afrouxar essas regras que já são frouxas. Eu acho que, enfim, os países desenvolvidos, você vai dizer os Estados Unidos é um caso à parte, gente. E vamos lá. O que a gente vê da violência nos Estados Unidos, nas escolas, supermercados, nos lugares públicos, já devia ser suficiente para que as políticas anti-armas nos Estados Unidos avançassem. E de há muito, o Clinton tentou fazer isso, o Obama tentou fazer e não consegue, né? Reduzir, porque a cultura americana é a cultura da arma mesmo, né? Criou-se no imaginário do cidadão comum americano que eles são responsáveis pela independência dos Estados Unidos. Aqueles exércitos, né, de mercenários que os franceses pagavam, né, que a França pagou, aquilo não teve efeito nenhum. Foi fundamental. E isso, eles são criados dessa maneira. E acha que uma arma em casa, né, é a defesa da família. Não, os caras estão falando de defesa do patrimônio. E a preocupação lá, que é a meca do capitalismo, como aqui também, é a defesa do patrimônio. Essa história de dizer, não, defender a família, imagine o seguinte, até na época lá do caso do Brazão, né, da votação no Congresso, eu fiz uma pergunta, enfim, que eu acho que é pertinente, apesar de que eu acho dispensável. E se a Marielle Franco fosse filha de qualquer um deles? Como é que seria essa repercussão? Não tenha dúvida nenhuma que foi muito mirando o preconceito. Também, né, que, evidentemente, a bancada da bala, que não gosta do caso Marielle, se manifestou, e não só, né? Aqui de Alagoas foi o Max Beltrão, né? Enfim, o Fábio Costa, o Alfredo Gaspar surpreendeu positivamente, né? Não votando, né, pela libertação do Chiquinho Brazão. Mas é isso, essa turma revela a própria hipocrisia. Aí defende o armamento, é bom, a indústria bélica nacional e também aqui no Brasil. Eduardo Bolsonaro é a ponte, né? Pois é, exatamente. Ganha com isso, lucra com isso e quem perde é a população. Mas arma nunca significou em canto nenhum do mundo menos morte, pelo contrário. O risco sempre é grande. O caso do Mato Grosso, para mim, é muito vivo, né, e gritante nesse sentido. O caso do Mato Grosso é um horror, assim, um horror. Terrível, né? Aquilo. E eu fico também indignado quanto
quanto mais xerifes nós temos, são aqueles policiais que matam bandidos e os vídeos acontecem, vão para redes sociais e o cara acaba se candidatando, enfim. É uma discussão. Se você perguntar ao cidadão comum, em regra, né, se ele é a favor da pena de morte, ele vai dizer que é. Aí você fala assim, o deputado que mata deve ser morto? Pois é. Quem rouba leite de criança devia ser morto? Pois é, então, que mata a criança de fome, né? Exatamente. Devia ser morto. Então, Ricardo, a minha dica... temos muitos comunicadores, né, nessa seara. Impressionante, né? Como tem esses comunicadores. Tem que ser preso, tem que morrer. Eu só me lembro daquela sátira lá do Tropa de Elite, que é um apresentador policial com ligação com as milícias, enfim. Tem até aquele caso do jornalista de Manaus, que a polícia, que os bandidos avisavam ele que iam matar para ele. Tem um furo, uma que série, coisa né? que absurda, né? Enfim. A minha dica cultural, Ricardo, ela é um prolongamento da nossa conversa aqui. Ela é um documentário que é de 2016, que chama 13ª Emenda, um documentário americano. O que é a 13ª Emenda? É uma emenda constitucional lá nos Estados Unidos, feita, na qual você podia explorar o trabalho do preso sem remuneração. E aí esse documentário, ele vai mais além, ele fala sobre como é desigual o sistema prisional americano. A questão do racismo, a questão dos mais pobres, a questão da diferenciação do preso rico com o preso pobre e de como eles saem totalmente não existe socialização nenhuma, não existe uma ponte entre esse preso com a sociedade, se cria ali uma universidade do crime. Acho importante, um documentário que agora está no Netflix, por isso que eu estou trazendo essa dica, ele já está no Netflix, que é a ferramenta de streaming mais popular, e ele mostra porque tem muitos políticos brasileiros, fãs do sistema prisional americano. Então, dá uma olhada lá nesse doc, 13ª Emenda, ele é bem legal. Ele ganhou o prêmio BAFTA, né, que é o Oscar dos documentários, e ele é impactante. E a sua, Ricardo, essa dica cultural? Pois é, vai ser um filme também, um filme que eu vi recentemente, é um filme húngaro, né, belíssimo, né, doloroso e belo, chamado Uma Relação Delicada. É a história de uma mãe e de uma filha, né? Ela fica viúva e a filha, que mora na capital, vai buscar a mãe para morar com ela. E a partir daí se desenvolve uma história sobre a solidão e a velhice. Mas é um filme extremamente interessante, muito bom. Gostei muito de ver, já estou com vontade de rever. Uma Relação Delicada, está no Prime Video, né? E vale a pena ver. Perfeito, Ricardo. Grande abraço, então. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.